Boa tarde, meus amigos. Talvez boa noite para alguns de vocês. Que coisa boa que nós já vamos nos vendo e nos reunindo novamente. O nosso objetivo sempre é a comunhão para uma prece que seja de caráter coletivo e para o benefício de muitos e muitos por este mundo afora. Sejam todos vocês muito bem-vindos, como sempre, que possamos unir os nossos esforços, a nossa doação individual, fluídica, magnética, vibratória, energética, de tal maneira que formamos juntos essa substância que todas as religiões ao longo da história souberam valorizar, trabalhando esta questão entre todos eles de diversas partes do mundo. Que nós sejamos felizes mais uma vez, porque podemos nos abraçar, podemos construir amizades, afinidades, fazendo destes minutos aquilo que possa ser como que decisivo, porque benéfico para tantas pessoas. Lembrando que aqui mesmo no grupo temos pessoas tão queridas que possam precisar por uma questão pessoal, uma dificuldade clínica, médica, de uma assistência da parte dos benfeitores. De tal maneira que esse é um lugar de amor, de acolhimento, de solidariedade, em que nós podemos cuidar uns dos outros, cuidando de nós mesmos, mas também projetando todos esses elementos da natureza, do universo, da terra e da criatura humana, em prol daqueles que estão neste mundo de expiações e provas, precisando tanto de amparo, de assistência. Só para termos uma ideia, na guerra na Ucrânia, são milhares de mortos que estão do outro lado, esperando os cuidados dos benfeitores, e a nossa doação lhes pode ser muito útil. No mesmo contexto, os feridos, em condições tão delicadas por causa da violência do conflito, quando os hospitais não têm insumos, não têm medicamentos, muitas vezes não têm nem luz, nem aquecimento. E as cirurgias que poderiam ser daquelas que salvam vidas, são feitas à luz das lanternas da boa vontade. Então, claro que este é um exemplo muito marcante das dificuldades que o mundo vive hoje, mas algo semelhante existe em tantos lugares da Terra, como existem em comunidades e regiões do próprio Brasil e de tantos outros países, americanos, ibero-americanos, africanos, asiáticos, do Oriente Médio. Então, que nós possamos ir como que perdendo esta vontade, este desejo de sermos sempre nós a ganharmos algo quando oramos. Que possamos buscar uma outra nota tônica em termos de atitude, pensando as dores alheias, dores da alma,
dores físicas, dramas familiares, muitas vezes de cidades inteiras, e nós aqui, tendo já praticamente tudo em conforto, que nós então aproveitemos a oportunidade para desenvolvermos em nós a empatia, a compaixão, a solidariedade e utilizarmos a ferramenta da prece, não apenas esta, mas esta que é tão simples e que nos tem como que reunido todos os dias, quando nós juntos, abraçados, pensamos as dores da humanidade. Então, que vocês tenham um pouco de água para que ela seja fluidificada, que vocês tenham todos os nomes que vocês queiram que a espiritualidade superior abençoe, cuide, proteja, cure. E nós então vamos nos abraçando, fechando um pouco os olhos, os que desejarem, claro, buscando o silêncio em casa, ou no trabalho, ou até na rua. Tanto o silêncio ambiente, se possível, mas sobretudo o silêncio em nossas almas, que preferem, quando oramos, escutarem a melodia divina, os encantos das músicas celestes, que no mundo espiritual são tocadas pelos anjos, pelos protetores, toda vez que nos reunimos nas nossas preces diárias, como que desejando nos envolver do que há de mais extraordinário, do ponto de vista vibratório, que nos remeta às esferas de amor e luz, aos conteúdos divinos das virtudes dos filhos de Deus, que trabalham e muito para a evolução da nossa humanidade, e quando oramos, estão próximos, trabalhando intensamente, como desejamos em prol de toda a humanidade daqui. Bilhões e bilhões de queridos irmãos e irmãs, a grande maioria que não conhecemos, mas que sabemos, ovelhas do grande rebanho do Mestre Jesus, o Divino Pastor. Que nós sejamos aqueles que vamos trabalhando, pensando nos doentes do mundo, os que estão nos hospitais, nas clínicas, nas enfermarias, nos quartos, em hospitais públicos e privados do mundo inteiro, os que estão nas emergências, muitas vezes em pós-operatório, outros em terapias intensivas em condições de risco de vida, condições médicas críticas, lutando, consciente ou inconscientemente, pela sobrevivência, por uma moratória que significa sempre algo do divino amor de Maria e de José, de João Batista, o precursor, e do Senhor Jesus de Nazaré.
que possamos estar doando todo o fluido vital que se vai reunindo pela fé, pelo desejo de ajudarmos, entregando nas mãos destes benfeitores, médicos do espaço, médicos da terra também, enfermeiras, enfermeiros dos dois lados, colaboradores, atendentes, abençoando, não é, Jesus, a todos os funcionários de todos os hospitais e clínicas do planeta imenso, que é, na verdade, o grande hospital da Terra. Ao mesmo tempo, milhares de colônias espirituais, cidades astrais, com seus hospitais, postos de auxílio, nas mais diversas regiões da Terra, nas muitas esferas também, iluminadas pelo Sol e tantas outras, nas regiões escuras dos umbrais e das trevas, onde a luz natural do Sol não penetra, e a prece de vagalumes, de pirilampos, aprendizes como nós, pode auxiliar modestamente. Como é lindo que nós possamos, quando nos reunimos, lembrarmos de Jesus em diversas passagens de quando esteve aqui há 2000 anos, ensinando sobre tudo de mais relevante. Nos falou sobre a oração, mostrando-nos o seu valor, a sua importância, seus benefícios, sem entrar em detalhes que viriam depois pelo advento do Consolador que ele havia prometido. A doutrina espírita, mas quanta luz, conhecendo-nos melhor do que ninguém, convidava-nos ao exercício da fidelidade a Deus, de uma fé proativa, em benefício da recuperação de milhões e milhões de enfermos. Naquela época, as multidões eram pequenas, as comunidades também, a população humana no mundo inteiro era muito menor, mas ele sabia do contingente dos desencarnados, das condições precárias morais e físicas, do que renasceriam, dos que multiplicar-se-iam no mundo para evoluírem, trazendo suas misérias morais, adoecendo toda hora, com os mais diversos diagnósticos hoje em medicina, para que o tesouro da oração fosse conhecido e se multiplicasse em favor de todos e do planeta em si, da grande família da Terra. Por isto, aqui estamos, agradecendo-te, Jesus, tanto quanto a Divina Senhora do Amor, Maria de Nazaré,
sua família, seus pais, seus avós, José da Galileia, os apóstolos do Colégio da Luz, o apostólico, dezenas de discípulos amados, e nós aqui, pequeninos, nos abraçando sempre, escolhendo estes minutos em cada dia para deixarmos de lado todo e qualquer interesse. Iluminando-nos pela sintonia com os espíritos superiores e com os anjos tutelares, os guardiões, o reino angélico, mas também, simultaneamente, nos sentindo fortalecidos ao fortalecermos, enviando aos terapeutas da vida superior para manipularem os recursos em prol dos doentes espalhados dos dois lados da vida na Terra. Vem, Senhor, Senhora, que possamos cuidar de 1 milhão de suicidas que morreram somente este ano na Terra. Fora outros milhões que morreram na última década, demorando-se por tanto tempo nas agruras da depressão, da esquizofrenia, da dependência química, da tristeza, do aparente desamparo com que vivem após terem abandonado voluntariamente a existência. Misericórdia, não é, Jesus? É a nossa súplica, é a palavra que traduz o que todos eles necessitam. Ao mesmo tempo, confiantes de que eles receberão toda a assistência, aquela possível a partir de cada encontro de oração. Nós também, Jesus, pedimos-te muito pelos abortados. E desta feita, como tu sabes tão bem, temos 40 milhões de abortos violentos desde o início deste ano, no planeta todo, causando a maior tragédia humana jamais vista entre nós, que passa desapercebida pela indiferença, pela insensibilidade da humanidade toda, mas em especial dos seus protagonistas. Misericórdia, aqui também é o nosso anseio para que em teu nome, Jesus, equipes extraordinárias com um potencial de amor típico dos anjos venham recolhê-los, tirá-los do sofrimento, por tudo que isto representa para cada um dos filhos de Deus que tenta renascer e é expulso do ventre
materno. Que estes anjos os levem em busca da luz, do perdão, da retomada da melhor condição possível de cada um, usando as nossas energias e fluidos, ideias, desejos, doações, alimentando esta estrutura maravilhosa, construída pelo amor e uma alta tecnologia envolvendo campos magnéticos, vórtices de amor, para tirá-los do sofrimento e levá-los aos abençoados departamentos da vida maior. O mesmo, Jesus, te pedimos pelos imigrantes e refugiados que morrem em meio ao trânsito, buscando um lugar melhor para viverem. Do mesmo modo, te imploramos pelas vítimas das guerras do mundo todo, as vítimas da violência no Brasil, no México, no Haiti, em países inúmeros da África, do Oriente Médio, na própria Europa e na grande Ásia. Violência como no Irã, no Afeganistão, no Iêmen, na Síria, no Brasil, contra as mulheres, contra as crianças atingidas pela violência dos seres humanos que estavam há bem pouco tempo nas trevas espirituais do planeta e tendo a chance de progredirem em novas vidas, uma vez reencarnados, seguem contrariando as leis de Deus, comprometendo-se ainda mais para o grande futuro. E muitos terão que partir por manterem-se como joio, como ervas daninhas em meio ao trigo. Ainda assim, Jesus, o teu amor, abençoando a humanidade inteira, ainda poderá muito em favor dos benefícios morais que nós todos precisamos alcançar. Muito obrigado, queridos. Que os vossos lares recebam a presença dos anjos dos lares, das famílias, da sociedade como um todo, e todos possam viver a harmonia nos relacionamentos domésticos, entre adultos, entre estes e as crianças, valorizando-se a experiência humana da convivência, da parentela corporal de todos os lares do mundo. Que vejamos e sintamos isto na Índia, na China, em Cuba, na Argentina,
no Líbano, na Dinamarca, em Portugal, no mundo inteiro. E por isto, Jesus, nós te agradecemos imensamente. Que amanhã possamos estar novamente juntos, possamos continuar vibrando carinhosa e humildemente pelo benefício de todos. Que Jesus permaneça ao nosso lado, ao lado de todos, e com suas equipes maravilhosas visitem a humanidade inteira, promovendo o progresso, a iluminação e a certeza de um futuro feliz. Muito obrigado, amigos. Que possamos nos abraçar mais uma vez amanhã, na quinta-feira. Tenham vocês todos uma tarde maravilhosa, uma noite repousante, iluminada pelas estrelas e por uma lua cheia como esta, que já se encontra acesa de novo pelos mecanismos divinos relacionados ao universo no nosso sistema solar. Tudo de bom, meus amigos, muito obrigado, um abraço apertado e até lá, até amanhã.